Namastê, sejam bem-vindos, bem-vindas. Que tenham um lindo e abençoado dia. Eu estou aqui hoje para uma celebração. Há 32 anos comecei os trabalhos de yoga aqui em Araruama. Aulas de yoga. Dia 3 de junho de 1993. Eu estava retornando à cidade de Araruama e, naquele momento, eu já estava me aposentando e, com isso, eu queria buscar uma outra profissão. Essa profissão já existia dentro de mim, porque eu estava terminando o curso de formação de instrutores de yoga. E essa jornada, ela começou por uma condição do meu corpo, que na época estava muito adoecido, apesar de eu ser muito jovem ainda. Mas hoje eu compreendo o sentido da doença. O sentido da doença é colocar o ser na sua linha, no seu trilho, aquilo que ele veio fazer aqui no planeta. Já a condição de uma filosofia mais densa, uma filosofia que pudesse me trazer sabedoria, eu encontrei nas tradições orientais, através dos livros, através da vivência com palestras de pessoas que eu conhecia, e num determinado momento eu fui praticar yoga. Isso ainda morava em São Gonçalo. Então, Marisa está aqui, ela também é de São Gonçalo, sabe como São Gonçalo tem o poder de gestar pessoas e coisas interessantes. Apesar de todo o coletivo achar São Gonçalo, São Gonçalo, não, São Gonçalo é maravilhoso, porque lá eu encontrei o yoga. Lá eu tive meus filhos e lá muitos amigos. Bem, eu já contei em várias lives de que a minha professora da escola normal, Lucília, ela se afastou um tempo, foi para a Bahia e lá ela conheceu o yoga integral. E voltou a morar em São Gonçalo para que lá ela desenvolvesse o trabalho de yoga. Encontrar yoga não é muito fácil, porque não é uma porta que está muito aberta para os valores externos. E assim, quando nós vamos praticar, quando nós decidimos pelo yoga, muitos obstáculos acontecem. E eu me lembro que quando eu decidi, porque eu soube que a professora estava praticando lá em São Gonçalo, eu fui à busca de uma aula de yoga. E isso aconteceu, eu fui 4 vezes, vários eventos aconteceram. Um dia a porta fechada, um dia ela não deu aula, outro dia não sei mais o que aconteceu, e eu só consegui entrar na sala de yoga para fazer uma aula depois da 4ª tentativa. E aí entra uma coisa que é muito importante na nossa vida, que é o propósito. Boa parte do sofrimento humano de hoje é a falta de um propósito, mas de um propósito amplo, um propósito que possa abarcar o nosso contentamento pessoal, a nossa evolução e a do coletivo. E isso é o que faz
nos mover apesar das dificuldades. Eu já tinha o yoga dentro de mim, porque nas tradições antigas aprendi uma coisa, já falei isso aqui muitas vezes. Nós temos 3 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da meditação, da contemplação. É um caminho interno que pouca gente tem. O segundo caminho é o caminho da observação do outro. E o que era esse caminho? Esse foi o meu caminho. Até hoje eu sou assim. Quando eu vejo uma pessoa muito bem, eu vou pesquisar por que ela está bem. Mas bem realmente, como é que é a caracterização de uma pessoa que alcançou um bem-estar interno? Primeiro, ela adoece pouco. E quando adoece, ela enfrenta o adoecimento como se nada tivesse acontecendo, compreendendo de que aquilo faz parte da vida. E que não é só ela, o mundo todo adoece. Por que não nós? A segunda coisa dessa pessoa é que ela tem um conteúdo de humildade. A arrogância faz parte do não entendimento. A outra coisa é a amorosidade, a compreensão de que todos estamos num caminho e cada um está no seu ponto. E eu fico observando esses fatores. E aí eu vou pesquisar a vida da pessoa. Ela nem sabe que eu estou pesquisando, mas estou. Eu fico olhando o estilo de vida dela. Eu fico olhando o que ela faz. Eu fico olhando tudo. Bem, olhando para isso, eu comecei a perceber que as pessoas que praticavam yoga, os antigos, eu conheci poucos, só 2, elas tinham uma forma de viver muito interessante. Um senhor que praticava yoga, como ele era sábio, como ele atravessava as dificuldades da vida de forma interessante. E ele, claro que um praticante de yoga, a primeira coisa que chama muita atenção são as práticas de meditação, a forma com que ele se conduz na sociedade, a forma como ele se alimenta, a forma como ele recebe a humanidade no ponto que ela está, sem crítica, sem julgamento. E eu comecei a observar isso e passei a dizer internamente: eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Na época eu fazia a academia antiga, né, que era ginástica e a ginástica calistênica. Era interessante. Mas sabe qual é a hora que eu gostava? Do relaxamento e do descanso. Eu disse, aí tem coisa. E aí eu fui atrás dessa prática de yoga. Comecei a praticar, entrar no mundo do yoga, e é claro que é um outro mundo. Por quê? Quais eram os divertimentos? Um show de mantra não sei aonde. Um jantar indiano não sei aonde. Uma feira. E aí, esse passou a ser o meu mundo. E nesse mundo, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Ivaldo Gomes, que na época era o mestre da minha professora Lucília. E eu fui a uma feira que ela promoveu, onde ele foi dar uma palestra. Eu e meus filhos, como sempre. Chegando lá, nessa palestra, ela me apresentou a ele.
Aí ela me apresentou a ele e ele me cumprimentou, olhou para mim e disse: seu caminho é outro. Seu caminho é o caminho do yoga. Lá é que você vai encontrar aquilo que você busca. E aquilo me impactou muito. Por quê? Ele não olhou, ele não quis saber qual era a minha profissão, o que eu estava fazendo. Ele teve a sabedoria de ler a minha alma. E aí, mais uma vez, eu disse: eu quero isso para mim. Eu quero ter a sabedoria de ler aquilo que não está sendo dito, de ver aquilo que não está sendo apresentado por fora. Aí eu, na minha menos-valia, na minha condição de vida, que foi também importante para eu chegar onde estou hoje, ele disse assim: aqui está o endereço, me procura, tal dia. E aí, claro, eu não pensei duas vezes. Eu caí sem saber, assim, eu vou. Por quê? Num voo, a gente pode estabacar, mas também pode voar. E no caso, eu voei. Aí eu cheguei lá, fui recebida lá no Samyama, na Tijuca. Eu fui recebida por ele com todo carinho e sabedoria que ele tinha. E ele abriu uma turma para formação de professores de yoga. Éramos 4 pessoas. E ele era o único professor. Ele dava filosofia, ele dava práticas, tudo isso ele fazia como o único professor de um curso. Era um sobrado, e lá nesse sobrado eu fiz a minha formação. E dali foi um divisor de águas. Foi quando eu decidi sair de São Gonçalo e retornar a Araruama. Até porque eu nasci em Araruama. Saí de Araruama com 10 anos. E aí eu retornei a Araruama, porque ficou uma coisa não vivida. Araruama ficou algo não vivido. E aquilo manteve dentro de mim esse anseio. Não era só um desejo, eu tinha uma vontade de viver nesse céu azul que é de Araruama, receber esse vento da tarde, essa lagoa aqui na minha frente, a vegetação e também a convivência com a minha família. E aí várias coisas aconteceram e eu volto a Araruama. No que eu volto a Araruama, já estava com a formação terminada e eu já estava fazendo práticas lá em São Gonçalo também. Eram práticas gratuitas com o propósito de um estágio. E eu vi que Araruama não tinha aula de yoga. E soube através de umas pessoas que eu conheci, que já passou por aqui, um professor de meditação e uma professora de yoga de Cabo Frio, a dona Glorinha, mas eles não se estabeleceram. Deu uma aula e foi embora. E aí eu disse assim, não, aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou dar aula de yoga. E com isso eu cheguei aqui em janeiro. Aí eu fui conhecendo, porque como professora de escola, lógico que eu fui conhecendo outras pessoas, conhecendo os alunos e também a minha família que morava aqui. Aí eu decidi que eu ia dar aula de yoga. Na época, em fase de transição, ficou difícil. Aí eu procurei lugares públicos. E esses lugares públicos foram fechando as portas, fechando os lugares também. E eu fui batendo em cada porta, no teatro,
num espaço tal, e também nisso cheguei à Casa de Cultura na época, perto da igreja. E lá também não tinha vaga. E eu entreguei, não é para ser. Até que dias depois, uma amiga que já estava morando aqui em Araruama recebeu uma notícia através de alguém que ela conhecia, para eu procurar a Márcia Maia, que na época era a diretora da Casa de Cultura, que ela queria que abrisse um espaço de yoga lá. E ela não sabia nem meu endereço. Foi através de uma e de outra que chegamos lá. E aí eu marquei com ela de no dia 3 de junho de 1993 eu começar a dar aula na Casa de Cultura. E ela, como tinha uma mãe que frequentava o Kardec, o espaço kardecista, essa senhora, mãe da Márcia, reuniu amigas e foram as minhas primeiras alunas aqui na cidade. E depois eu vim saber que era um anseio delas também praticarem yoga. Hoje, daquele grupo, acho que todas já se foram aqui do planeta, já deixaram esse plano, mas elas foram a base desse primeiro dia de aula. Era um dia chuvoso, eu estava morando na Aurora, no sítio, e eu tinha um Fusca, e eu vim para começar a dar aula. Bem, muitas histórias aconteceram a partir daí. A partir disso, isso em junho, novembro, eu já estava mudando da Casa de Cultura para onde era o centro kardecista da cidade. Porque o centro kardecista construiu a sua sede e estava deixando um espaço. E através delas eu pude chegar e fazer uma locação nesse espaço por onde eu fiquei um bom tempo, que foi o segundo espaço físico. E as pessoas foram conhecendo o trabalho de yoga, divulgando, e um jornal que existia aqui, o Novo Tempo, do João Costa, que também já deixou esse plano. Ele foi também um grande divulgador e muitas pessoas a quem eu tenho uma profunda gratidão, ao Dr. José Roberto Dias, que hoje é um médico renomado aqui na cidade, mas foi um dos grandes incentivadores do yoga, a Silvia, que hoje dirige o Centro de Cinesiologia aqui da cidade, inúmeras pessoas, eu não tenho como descrever, até porque já nem me lembro. E desse tempo da casa que eu chamava Próxima Casa da Amizade, eu tenho uma aluna hoje que foi do primeiro, que é Rosana Lacava. Ela fez durante muito tempo, as crianças dela eram pequenas, depois ela se afastou por vários caminhos e eu tive a honra de recebê-la de volta esse ano. E através desses amigos amorosos, dessas pessoas, a cidade só se abriu para o yoga e para mim. E eu fui chegando, mudando, até receber um incentivo. E eu já contei essa história, fui à Índia pela primeira vez em 1999, virei o milênio lá. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de comprar essa terra onde hoje é o Espaço Ayum. Então, isso foi minha história pessoal com o Ayum. Mas, por que essas coisas acontecem? No yoga, no Ayurveda, fala muito dos 4 pilares da vida. Esses 4 pilares funcionam de forma simbólica, uma metáfora que eu vou falar, que é os pés de uma mesa. Uma mesa só se equilibra se ela tiver 4 pés.
Se tiver 3, até eu tenho umas mesas de 3 pés, mas uma mesa retangular, uma mesa quadrada, ela necessita de 4 pés. E esses 4 pés sustentam o plano da mesa. E na vivência, nas práticas, nós vamos aprendendo não só ao trabalho com o nosso corpo físico, mas outras dimensões nossas, os outros corpos que estão sendo trabalhados, os patamares da nossa mente, porque nós não temos só uma mente que resolve o problema, temos outras bem mais sutis. E o yoga, ele nos ajuda na sutilização do nosso ser. E aí, eles têm 4 princípios, que são a realização do nosso corpo físico, do nosso físico. Porque o nosso corpo físico, ele vai funcionar como um carro, a estrutura de um carro. E para esse carro andar, se a roda estiver avariada, se o motor estiver avariado, não vai caminhar muito. Pode até ir até a esquina, mas vai parar. Então, a realização material. Por isso que a vida vai da infância, adolescência, vida adulta. E aí nós vamos nesse afã da vida material, que muitas vezes relegamos um outro lado. Mas esse é o momento de construção da casa, construção da profissão, construção desse espaço material da existência. Mas só que não é por aí. É necessário também construir o nosso campo psíquico, as nossas relações com o mundo, com a natureza, com as pessoas. E essas realizações, esses desejos de realização, como eu tive esse desejo da prática de yoga, de ter um espaço de yoga, mas só que também não para por aí, porque depois isso não acontece também de forma estanque. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a realização do nosso Dharma. E o que é a realização do nosso Dharma? É aquilo que nós viemos fazer. Quando essa centelha divina pulveriza, formando essas pequenas centelhas que somos nós, ela tem uma missão. Como toda natureza tem o seu propósito. Imagina que eu estou à frente de uma planta, de um jasmim manga. E qual é o propósito de jasmim manga? Florescer, fornecer insumos para outros seres. E isso faz com que ela cumpra o seu propósito. Quase todos os seres cumprem os seus propósitos, menos os seres humanos. E porque achar esse propósito, achar esse Dharma, é a princípio difícil. Porque para você achar o seu Dharma, precisa passar muito tempo olhando para dentro. Muito tempo. E às vezes, várias coisas acontecem na nossa vida que nós consideramos dissabores, mal-estar, para quê? Para nós paralisarmos. Porque sem essa parada, sem esse silêncio, nós não vamos descobrir o nosso Dharma. E que não é igual, porque funcionamos que nem uma floresta. A floresta só é linda pela diversidade. Então, encontrar o Dharma, encontrar o propósito, isso é um dos objetivos do yoga. Portanto, eu construir, fazer desse espaço algo acolhedor, voltado para a evolução, a encontrar um mestre, é um Dharma. E esse Dharma
que a princípio não é dado de forma fácil. Quando o caminho está apertado, aí é que a gente vai ver a luz. Na tradição cristã, nós temos um versículo bíblico que fala: fuja da porta larga. A porta larga, ela não conduz aos céus. A porta é estreita, e por essa porta estreita, poucos passam. Porque na nossa infantilidade, na nossa condição de querer que o outro resolva, nós vamos sempre atrás daquilo que é largo. Me coloco nisso porque eu faço parte dessa humanidade. Bom ou ruim, luz e sombra, sou eu. E aí, o que acontece nessa porta larga? Ela não conduz a lugar nenhum. O caminho do yoga é um caminho difícil. Porque é difícil concentrar, é difícil abstrair os sentidos, é difícil mudar hábitos de vida arraigados dentro de uma cultura. É difícil sentar todo dia, 2 vezes por dia, para meditar. Porque várias desculpas nós temos. Eu não tenho tempo, eu tenho dor no corpo, eu durmo, isso é muito enjoado, meu pensamento voa muito. Você acha que ia dar o maior de todos os instrumentos de transformação gratuito? Não. Não ia. Porque yoga não se completa sem mudança de um estilo de vida pessoal e coletivo e sem meditação. Porque a completude do yoga é naqueles 4 pilares, moksha, a libertação. E dentro da prática de yoga, é samadhi. Não sei, tem dia que a meditação é ótima, tem dia que é um horror, dói tudo, mas faz parte da sadhana. Meu filho entrou, muito obrigada, eu sempre agradeço, porque se o caminho é difícil, os ganhos são primorosos. E eu não desisto. Espaço Ayum. Ayum é amor. E eu peguei essa palavra de um povo que tem uma história muito interessante. Toda a América Andina desapareceu. Os quechuas, os incas foram derrotados. Mas um povo luta bravamente até hoje, que são os mapuches dos Andes chilenos. Porque todos os povos construíram, então os incas, os astecas, os maias, construíram grandes monumentos. Os mapuches não construíram monumentos. Eles construíram o espírito. E eu peguei essa lição. Quando construímos monumentos internos e espirituais, nunca seremos derrotados. Como os mapuches até hoje estão aí. Ayum é uma corruptela do Om. Por quê? Essa semana eu ouvi do Dadalila, que viveu no Equador. Ele disse assim: os povos
do Equador, os indígenas do Equador, são os mesmos, a mesma forma física de outros, de todos do mundo. E se vocês observarem a história, eu tive a oportunidade de ver os indígenas lá de Taiwan. Eles têm a mesma forma física. Então houve um dia que tudo era junto e se separou, para que um dia possa juntar. Nós que praticamos yoga, vamos aos poucos compreendendo isso. Outra coisa que a prática de yoga também e o espaço Ayum trouxe é a chamada, o chamado de um mestre, que era um anseio meu. Mas esse anseio meu, ele não sei da minha alma, porque ela tinha um dharma. E com isso chegou Baba Shri Shri Anandamurti aqui em Araruama. Ah, mas alguém pergunta, mas ele já era vivo? Não, ele é vivo. Só que ele não tem mais esse corpo físico, mas ele é vivo. Porque outra coisa bem interessante, yoga não se completa sem um mestre. Porque o mestre, ele vai nos trazer uma dimensão que carecemos muito, que é a dimensão da nossa alma, para minorar o nosso ego. Nós temos um ego muito acirrado e ele cresce a cada dia. Se eu sou jovem, eu preciso desse ego para realizar aquilo que eu falei ainda há pouco, a construção material. Mas ele já pode ir compreendendo que aquilo é passageiro. E essa é uma das grandes razões de sofrimento. Acreditar que eu, pequeno ego, realizo o que eu tenho que realizar. E aí os povos antigos já sabiam disso. Há um tratado dos povos indígenas da América do Norte que diz: nós somos o fio, mas nós não compomos o tecido. Esse fio precisa ser forte para que o tecido se estabeleça. Porque esse ser, esse ego, ele é nutrido por algo muito maior que a alma. E quem nutre essa alma, quem torna ela grandiosa, que faz ela existir nos seus propósitos, é a consciência de um mestre, de um guru. Então, esse guru, ele não vem para aumentar o meu ego, ele vem para desmanchar esse ego e eu possa revelar aquilo que eu realmente sou. Uma alma que veio aqui para realizar um Dharma, que é o terceiro. Não sabemos ainda, em algum momento vamos ter a libertação moksha, samadhi. E isso é o que o espaço Ayum se propõe. Ele se propõe a ampliação da consciência, ele propõe a amorosidade, que é aquilo que une. Se você perguntar quantas pessoas estão agora ouvindo essa live, 1 milhão. 1 milhão de pessoas. Porque há 2025 anos
aqui no Ocidente, nasceu um, que é visto por essa multidão. Na Índia, muitos. E o nosso amado mestre, que na década de 20 veio trazendo o Tantra Yoga. Tantra é movimento da escuridão para a luz. E é isso o propósito do Espaço Ayum, que ontem fez, como agora, tem as nossas festas sociais de renovação de votos. Até porque os casamentos quase não duram nada. Então, antes das bodas, já faz logo a festa. Então, aqui nós estamos. Só que esse casamento, ele vai durar até o dia que for necessário. E pode ir a pessoa, mas fica a ideia. E eu quero ler para encerrar um escrito de Ismênia, minha companheira, amiga, professora de yoga. E se vocês tiverem dúvidas do yoga, olha para ela. Linda e maravilhosa. Uma pessoa de um coração bondoso e que tem a sala de meditação mais linda que eu conheço. Todas as pessoas constroem casas, mas esquece da sala de meditação. Parabéns, Firmina, pelos 32 anos do espaço. Eu me sinto muito feliz por acompanhar você desde o ano de 2000. Portanto, 25 anos de yoga, sem interrupção. Muito obrigada por tudo. A você eu agradeço. Agradeço a todos que iniciaram, aos que estão agora, e que vocês não percam a chance de viver esse yoga que nós temos aqui. E também muitos professores de yoga a partir aqui do Espaço Ayum e que levam essa filosofia adiante. Muitos palestrantes, muitos visitantes, e que essa renovação de votos possa acontecer por muitos e muitos anos. Namastê a todos. Espaço de promoção de luz. Fabrício.